Recording in progress. Então é isso, pessoal. Hoje o tema da aula é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, tá? Fazendo só uma lembrança do que nós vimos na última aula. A gente falou do Concílio de Jerusalém, né? Atos 15, justamente quando tem aquela treta apostólica, né? A respeito da circuncisão, a respeito dos irmãos judaizantes estava apurreando a igreja de Antioquia, então alguns delegados são enviados para a igreja de Jerusalém para discutirem a questão, e o que fica decidido, né, é que os cristãos gentios, eles não seriam obrigados a se circuncidarem ou a se submeterem à lei de Moisés, tá? Mas lembrem que o decreto do concílio não obrigava os irmãos judeus a pararem de praticar, de certa forma, o judaísmo, ainda que nessa transição do judaísmo para o cristianismo. Tá? Então, eu vou pedir que vocês peguem a Bíblia de vocês, já vamos abrir em Atos 16, porque hoje a gente vai ficar bastante no texto, porque a gente tem que ir acompanhando passo a passo aí o que o apóstolo Paulo foi fazendo ao longo dessa viagem, e aí eu vou trazendo as explicações. Eu queria recomendar até para vocês esse livro que chegou hoje, que para mim, comprei ele na semana passada, chegou hoje, do John MacArthur, justamente sobre Paulo, em ordem cronológica, versículo por versículo, toda a história de Paulo e os escritos de Paulo em ordem cronológica. Muito legal. Eu ainda não li, dei só uma folheada hoje, né? E esse aqui também, a mesma coisa, só que sobre a vida de Jesus. Então, bem legal, depois, se vocês quiserem adquirir, ajuda até a gente a acompanhar aqui o curso, então vai ser mais um dos materiais que eu vou usar aqui para essas aulas sobre Paulo, que a gente está vendo, beleza? Legal. Então tá bom. Então, Atos 16, na verdade a gente vai começar em Atos 15:36, é onde a gente vai começar, Atos 15:36. Começa assim, ó. Alguns dias depois, ou seja, depois de Paulo e Barnabé retornarem do Concílio de Jerusalém, trazendo consigo Silas, que era um dos delegados de Jerusalém enviado a Antioquia. Então, alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Então, se vocês se lembrarem, Paulo e Barnabé tinham feito já uma viagem missionária para a ilha de Chipre, tá? Depois para Perge da Panfilha, subindo para Antioquia da Pisídia, passando por toda aquela região do sul da Galácia. Então, a gente tem Antioquia da Pisídia, no sul da Galácia, Icônio, Listra e Derbe, foram as cidades por onde eles passaram. Então, Paulo dá a ideia deles voltarem para essas igrejas, falando, vendo como é que eles estão, reforçando as coisas por onde eles já tinham passado, né? E vendo como é que os irmãos estavam sendo encaminhados ali no avanço do evangelho, tá? No versículo 37, a gente já leu o seguinte: Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles, desde a Panfilha, não o acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então, olha lá. Paulo tem a ideia, então, de voltar nas igrejas. Então, Chipre, sul da Galácia, tá? E Barnabé fala assim, não, beleza, bora fazer isso sim, e bora levar João Marcos. Né? Só que Paulo não quis levar João Marcos, ele não achou justo levar João Marcos, porque João Marcos tinha abandonado eles na primeira viagem missionária. Lembra, João Marcos saiu com eles de Antioquia da Síria, foi para a ilha de Chipre, da ilha de Chipre foi para Antioquia, aliás, para Perge da Panfilha, e lá João Marcos não quis mais acompanhar os apóstolos na viagem e voltou para Jerusalém. Isso provavelmente gerou aí um estresse, né, entre Paulo e João Marcos, e ele não quis levar João Marcos na segunda viagem. Barnabé queria dar uma outra chance para ele, mas Paulo se recusou completamente, ao ponto de Lucas informar para a gente aqui no livro de Atos que houve tal desavença entre eles que eles preferiram se separar. Então, beleza, a gente não vai concordar nisso, então você vai para lá que eu vou para cá. Paulo foi para Cilícia,
para a Síria e para a Cilícia, depois foi visitar as igrejas da Galácia, a gente vai ver isso, que ele tinha fundado na primeira viagem missionária, e João Marcos e Barnabé vão para a ilha de Chipre, por onde eles também tinham passado na primeira viagem missionária. Então, o plano deles de visitarem as igrejas que eles tinham fundado se manteve, só que Barnabé foi para um rumo, Paulo foi para outro rumo. E o bom disso tudo é que, apesar da desavença entre eles, né, Deus providenciou agora 2 caravanas missionárias. Uma com Paulo e Silas indo para o norte e outra indo para o sul, sudeste lá, né, com João Marcos e Barnabé, beleza? Tudo bem. Se a gente seguir o texto agora sim, né, em Atos 16, a gente lê o seguinte: Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, tá? Então vamos aqui no nosso mapinha, rapidamente, eu deixei já o mapinha aqui separadinho, ó, pra gente. O que tem nesse mapinha aqui? Então, ó, Paulo e Barnabé estão aqui. Aí falou, bora fazer uma viagem de novo, visitando as igrejas por onde a gente já tinha ido? Não deu certo, né? Então, Barnabé e João Marcos vêm para essa ilhazinha aqui. Paulo e Silas, eles vão subindo por essa região aqui, tá? Então, eles saem de Antioquia, atravessam o finalzinho aqui da Síria, o nortezinho aqui da Síria, passam pela Cilícia, onde já tinha igrejas, tá? Existiam igrejas, tanto que Lucas fala em Atos 15, 41 e falou, e passou pela Síria e Cilícia fortalecendo as igrejas. Ou seja, existiam igrejas na Cilícia, provavelmente em Tarso, onde Paulo ficou cerca de 10 anos pregando o evangelho. Quando eles chegam aqui, nas cidades onde eles tinham passado anteriormente, na primeira viagem, então Derbe e Listra. Nessa cidade, Lucas informa para a gente que ele encontrou Timóteo, nessa cidade aqui, de Listra. Tá? Então, vamos voltar aqui para a ordem dos eventos. Então, Paulo em Listra encontra Timóteo, beleza? Algumas informações que nós precisamos a respeito de Timóteo, tá? Porque Timóteo era um cara acabou se tornando uma figura muito importante na vida de Paulo, tá? Muitos anos ele foi cooperador de Paulo até a morte do apóstolo e foi um dos seus companheiros mais fiéis de todos, tá? Então, vou dar um panorama rapidinho aqui só sobre Timóteo e as coisas que ele vai fazer, né? Vou só abrir aqui a anotação que eu tinha separado. Então, olha só, a respeito de Timóteo, né? A gente tem algumas informações. Então, primeiro, o nome dele significa aquele que honra a Deus, né? A gente sabe depois, pelas cartas de Paulo, que a mãe dele chamava Eunice, a avó dele se chamava Loide, ambas eram judias devotas e eram tementes a Deus, né? O que era um temente a Deus? Era alguém que aceitava o judaísmo, mas ainda não era um prosélito. Ele estava ali naquela transição de ser gentil para se tornar judeu. Então, a mãe dele era temente a Deus, a avó dele era temente a Deus. Quando elas conheceram o evangelho, provavelmente na primeira viagem missionária de Paulo, elas aceitaram o evangelho e se tornaram cristãs, tá? Então, Paulo fala em 2 Timóteo que Timóteo foi ensinado nas escrituras desde que ele era criança, tá? O pai dele era grego, provavelmente já estava morto na altura em que Paulo conhece Timóteo aí em Listra, tá? Ele é dessa cidade de Listra da Galácia, tá? No sul da Galácia. Paulo, com certeza, foi a pessoa que levou Timóteo a crer, provavelmente na sua primeira viagem missionária. Timóteo foi exposto à pregação do evangelho e se converteu, tá? Quando Paulo voltou, então, que é o que a gente está estudando hoje, Paulo já escolheu Timóteo para acompanhar ele nas suas viagens missionárias, e Timóteo ser um evangelista missionário e futuramente um pastor, juntamente com Paulo. Muito provavelmente Timóteo era muito novo, tá? Ele devia ter aí seus 20 anos ou até menos do que isso, porque cerca de 15 anos mais tarde, Paulo se refere a ele como sendo jovem ainda. Ou seja, 15 anos depois desse evento que a gente está vendo aqui de Paulo em Listra recrutando Timóteo, 15 anos depois disso, Paulo ainda fala que Timóteo é jovem. Ou seja, então, provavelmente, quando Paulo recrutou Timóteo para o serviço missionário, ele era muito jovem.
talvez aí com menos de 20 anos, tá? Timóteo tinha uma reputação muito boa de ser um crente muito piedoso, tá? Mas um homem um pouco tímido, talvez, sem muita presença inicialmente. Então, Paulo teve que trabalhar bastante isso nele, a questão dessa comunicação um pouco mais autoritativa, de acordo com a função que ele vai desempenhar como pastor futuramente, tá? Com frequência, Paulo envia Timóteo às igrejas, vai enviar Timóteo às igrejas, à medida que a gente for avançando na história de Paulo, para que Timóteo tome conhecimento do que está acontecendo na igreja, exorte a igreja, leve uma carta, traga uma carta, ou coisas desse tipo. Então, Timóteo vai ser uma figura muito mencionada nas epístolas também, tá? Então, isso é um panorama rápido aí a respeito de quem é Timóteo. Muito bem. Continuando o texto, a gente lê o seguinte, ó. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria, então, que Timóteo fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Tá? Então, aqui a gente tem o primeiro problema nesse nosso estudo. Porque, olha só, Paulo circuncidou Timóteo. Né? Paulo circuncidou Timóteo. Paulo chegou lá, vamos circuncidar aí, Timóteo, precisa circuncidar e tal. Vai doer nadinha, né? Aí Silas aqui, tranquilo mesmo, eu nem me lembro, porque ele era judeu, né? Então tinha sido circuncidado ainda bebezinho, tá? Então, assim, olha, o contexto disso é um pouco complicado, tá? Por quê? A gente está falando de Paulo. Paulo tinha acabado de sair do concílio de Jerusalém, onde tinha ficado determinado que aos gentios não seria necessária a circuncisão. E é o mesmo Paulo que escreveu a carta dos Gálatas inteira, dizendo que não era necessária a circuncisão, tá? E que a observação da lei de Moisés também não era necessária para a salvação e também não era necessária para que os irmãos gentios praticassem. E aí agora, o mesmo Paulo da carta aos Gálatas, o mesmo Paulo do Concílio de Jerusalém, agora é o Paulo que pega Timóteo e circuncida ele. E diz mais ainda, né? Circuncidou ele por causa dos judeus daqueles lugares. Tá? Então, por que que isso está acontecendo aí? Vocês têm alguma teoria, algum comentário a respeito disso? Vocês já estudaram alguma vez por que que Paulo fez isso? Qual era a intenção de Paulo nisso? Alisson, essa aí era a questão que você tinha levantado naquele dia? Não, aquele dia lá eu levantei uma questão um pouco mais complexa, mais para o final dessa carta. Né? Uma coisa assim, né? Mais para o final dessa aula. Hã? Que era Paulo sacrificando, né? Era alguma coisa assim? Isso, é de sacrifício, não é da circuncisão. Então, é uma parada um pouco mais complexa ainda do que essa daqui. Mas então a gente tem essa narração. Paulo circuncidou Timóteo, isso é um fato. Tá? E como que a gente pode entender isso? Nesse caso, a gente tem que entender a primeira coisa é a seguinte: Timóteo, ele era mestiço. Ele não era nem judeu nem gentio, ele era metade metade. Ele era judeu por parte de mãe e gentio por parte de pai. O pai dele era grego, tá? Então Timóteo era mestiço. Etnicamente falando, ele pode ser judeu, porque ele é filho de judeus. Então ele tem descendência judaica, então ele é judeu, de uma certa forma, em um certo sentido. Em outro lado, a gente tem Timóteo também é gentil, porque o pai dele era gentil, o pai dele era grego, tá? No entanto, ele foi criado, ele nasceu e foi criado no judaísmo, tá? A gente sabe disso pelas epístolas de Paulo a Timóteo, a gente vai chegar nessas, são as últimas que a gente vai estudar, é o final da vida de Paulo já. Mas a gente sabe disso por lá, que Timóteo foi educado nas escrituras desde criança, desde muito pequeno, no judaísmo, tá? Então, Timóteo, em um certo sentido, era judeu. Paulo condenava a circuncisão dos gentios, porque os gentios não precisavam se fazer judeus para serem salvos. Mas Paulo não necessariamente condenava a circuncisão, Paulo não necessariamente condenava a circuncisão dos próprios judeus. O próprio Paulo também era circuncidado, é óbvio que ele foi circuncidado quando ele era judeu praticante mesmo e criança. Mas tudo bem, o fato é que aqui a gente tem o seguinte: Paulo tem uma estratégia missionária quando ele chega nas cidades onde ele vai pregar o evangelho. E a estratégia missionária de Paulo
sendo o apóstolo dos judeus, sendo o apóstolo dos gentios, desculpa, é começar pelas sinagogas. Mas por que Paulo, sendo o apóstolo dos gentios, começava pelas sinagogas? Porque a sinagoga era o ponto de contato. Existiam gentios nas sinagogas, gentios tementes a Deus e gentios prosélitos. Esses eram os primeiros gentios que Paulo queria alcançar com a pregação do evangelho. Esses que já tinham uma tendência forte a crer no Messias, porque eles já tinham a expectativa messiânica por estarem praticando o judaísmo. Paulo queria alcançar eles e usar esses gentios que praticavam o judaísmo como uma ponte para os gentios pagãos. Essa era a estratégia de Paulo em todas as vezes, todo lugar por onde ele passava. Mas para que Paulo tivesse essa prerrogativa de chegar numa sinagoga e começar a ensinar, começar a falar e alcançar essas pessoas, ele tinha que ser judeu, porque ninguém que não fosse judeu, circuncidado, ia poder falar numa sinagoga. Então, Paulo era rabino, judeu, circuncidado. Ele chegava, não, sou judeu, tranquilo, posso falar? Pode. Toma Messias, toma evangelho neles. Aí depois ele acabava sendo expulso das sinagogas, mas pelo menos o fato dele ser judeu, rabino, circuncidado, permitia com que ele entrasse na sinagoga e tivesse um início de um ponto de contato. Agora imagina, ele está levando Silas com ele, que é judeu também, e aí ele leva um gentio com ele, um incircunciso com ele. Isso vai atrapalhar a estratégia missionária dele, porque Timóteo não ia ser aceito na sinagoga. Alisson, mas eles não aceitavam gentios na sinagoga? Aceitavam, mas olha o caso de Timóteo. Ele era judeu por parte de mãe. Se ele chegava lá e falasse, não, você é judeu? Não, eu sou judeu. Mas você é circuncidado? Não, eu não sou circuncidado. Eles iam entender que os pais de Timóteo e o próprio Timóteo negou o judaísmo, negou a fé judaica. Né? Então, ele não ia ser aceito numa sinagoga. Isso podia atrapalhar o padrão evangelístico missionário que Paulo seguia quando ele chegava em uma cidade. Então, Paulo não circuncidou Timóteo porque ele achava que Timóteo tinha que ser circuncidado para poder ser salvo, ou porque a circuncisão era necessária. Ele circuncidou Timóteo por uma questão meramente pragmática, no sentido de que isso vai facilitar ele alcançar os gentios que estão nas sinagogas, conforme a sua estratégia missionária padrão. Tá? Esse foi o propósito dele, fazer isso. Então, por isso que ele circuncidou, para facilitar a evangelização dos gentios que ele estava levando a mensagem. Tudo bem? Vocês entenderam? Sim. Beleza. Sim. Então, tá bom. Então, beleza. Agora, olha o que acontece. Né? A gente vai seguir viagem aqui no texto. Vamos seguir no texto. Né? Ao passar pelas cidades, a gente está em Atos 16:4 agora. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem, né? Então, Paulo estava levando as informações do concílio de Jerusalém para as igrejas da Galácia, tá? Ele estava levando essas informações para as igrejas da Galácia. Olha, isso aqui que ficou decidido. Lembra que as igrejas da Galácia sofreram muito intensamente com os judaizantes. Por isso que Paulo escreveu a carta aos Gálatas, combatendo os judaizantes que estavam apurreando a igreja da Galácia. Tá? Então, ele levou a decisão do concílio que reforçava ainda mais aquilo que ele tinha já falado, aquilo que ele já tinha se gastado para ensinar os Gálatas. Agora, note o seguinte. Atos 16:6. Lucas fala o seguinte: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, vamos aqui no nosso mapinha para ajudar a gente. Ó, a região frígio-gálata é essa região aqui, onde Paulo tinha feito sua primeira viagem missionária. Ele percorreu, então, essa região frígio-gálata e Paulo tinha vontade, ele queria, a programação normal da viagem de Paulo era pregar nas igrejas da Ásia, província da Ásia, nessa região aqui, ó. Igreja de Éfeso, Colosso, Mileto, Tiátira, Laodiceia, Hierápolis, as igrejas que ficavam na região da Galácia, na região da Ásia. No entanto, o texto diz que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Então, quando ele estava aqui em Antioquia da Pisídia,
O Espírito Santo, a gente não sabe como, se foi alguma coisa miraculosa, uma visão, uma revelação, uma profecia, ou simplesmente, né, aconteceu algum evento, né, físico ali mesmo, algum bloqueio de estrada, alguma questão do Império Romano, não se sabe. A gente sabe que ele não conseguiu ir para a região da Ásia, tá? E aí o texto continua. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, novamente, tá? Chegando perto da região da Mísia, eles tentaram ir para Bitínia, que é mais para cima, mais ao norte, mas também não conseguiram, tá? Então, quando eles estavam aqui próximo à Mísia, eles tomaram uma decisão. Olha, já que a gente não pode ir também para Bitínia, mais ao norte, vamos, né, para uma cidade chamada Troade, essa cidade aqui no litoral. Então, o texto continua. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo... Então, ó, Paulo não conseguiu ir, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, impediu ele. A gente não sabe exatamente como, mas ele foi impedido. O fato é que ele veio parar em Troade. E quando ele estava em Troade, à noite, ele teve uma visão de um homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, o cara estava dizendo, vem para a Macedônia e ajuda a gente. A Macedônia era a província romana que ficava atravessando o mar. Ó, atravessando o mar aqui, aqui é a província da Macedônia. Beleza? Província da Macedônia. Então, na visão, o homem da Macedônia ficava falando, passa a Macedônia, vem para a Macedônia e ajuda a gente aqui na Macedônia. Essa foi a visão que Paulo teve. Então, eles decidem ir. Aí no versículo 10 diz assim: assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Então, entrou de ele tem essa visão e vai para a Macedônia. Só que agora tem um detalhe muito importante aqui no texto. Até então, toda a narrativa de Atos, né, ela é construída na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. O Lucas está sempre falando, e foram, e Paulo fez isso, e ele fez aquilo, e eles fizeram aquilo outro. Nesse momento agora, no versículo 10, a gente tem uma mudança nisso. E é a primeira vez que Lucas vai narrar a história de Atos na primeira pessoa do plural. Tá? Então, ele não fala, e procuraram, ele falou, procuramos partir daquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado. Ele agora se inclui na história. Ele se coloca na história. Antes ele estava como observador da história, ou seja, ele não estava presente nos eventos. A partir desse momento, ele está presente nos eventos, então ele está contido na história. A Bitínia, nesse mapa, não está aparecendo, Juan. Ela seria aqui acima da Galácia, nesse aqui, ó. Essa região era uma província chamada Bitínia e Ponto, tá? Mas ela não está nesse mapinha aqui que eu trouxe. Então, como eu estava falando, a partir agora do versículo 10, Lucas entra na história de Atos e ele vai se incluir na história. Então, a gente pode concluir que Paulo encontrou-se com Lucas em Troade. Foi a primeira vez que Paulo encontrou-se com Lucas, foi nessa cidade, em Troade, e Lucas foi com Paulo para a Macedônia. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Não, tá de boa. Então, ó, como eu disse aqui, ó, eles encontram Lucas, né, em Troade, e eles se unem à comitiva. A partir de agora, eles vão atravessar o mar e vão chegar na primeira cidade da Macedônia, a cidade de Filipos. Então, eles saem de Troade e vão para essa cidade aqui, ó. Tá? Vamos ver, então. Olha o que acontece. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia. Samotrácia é uma ilha, né, bem aqui nessa região, e daqui para Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Tá? Então, daqui eles saíram para Filipos, primeira cidade do distrito da Macedônia e colônia romana. Lembra que eu já expliquei isso? Colônia romana era uma cidade
que tinha uma certa autonomia, desfrutava de alguns privilégios diante do Império Romano, como, por exemplo, não pagava muitos impostos, tá? A maioria dos cidadãos que residiam lá eram cidadãos romanos, geralmente oriundos das forças militares romanas que haviam se aposentado. A cidade de Filipos era uma cidade muito ignorada, até que ela foi o palco de uma das maiores batalhas, uma das batalhas mais importantes do Império Romano, tá? Quando a gente chegar na carta de Paulo aos Filipenses, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre a cidade de Filipos, tá? Então, hoje, só esse panoramazinho já vai ser suficiente. Então, Paulo diz que chegou, então, a Filipos, e nessa cidade, eles permaneceram alguns dias. Aí nota o seguinte, o texto agora, no versículo 13. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Tá? Então, olha o que o texto fala, que Paulo chegou lá e ele foi no sábado, foi até um rio. Poxa, mas que coisa estranha, porque quando Paulo chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia era ir no sábado pregar numa sinagoga. Lembra? Essa era a estratégia de Paulo, por isso que ele circuncidou Timóteo. E por que Paulo em Filipos não vai para uma sinagoga e vai para um rio, onde tem umas pessoas orando perto de um rio? Porque provavelmente a cidade de Filipos não tinha sinagoga. Era uma cidade extremamente romanizada, tá? E uma cidade pequena da Macedônia. Filipos não era uma cidade muito expressiva da Macedônia. Então, uma cidade pequena, provavelmente, ela não tinha um quórum suficiente para montar uma sinagoga. Eram necessários pelo menos 10 homens, chefes de famílias judeus devotos para a constituição de uma sinagoga. Provavelmente a cidade de Filipos não tinha nem isso. E aí, as poucas mulheres que nós temos aqui que praticavam uma certa forma de judaísmo, elas estavam se reunindo num lugar de oração próximo de um rio, né? E aí ele continua o texto. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, tá? Então, Lídia era dessa cidade, mas estava em Filipos. Provavelmente negociante, vendedora de púrpura, tá? E temente a Deus, o que quer dizer? Ela era gentia, mas que cria no judaísmo, tá? E estava ali reunido com essas outras mulheres que provavelmente praticavam alguma forma de judaísmo, que é para onde Paulo vai pregar o evangelho para ela. Então, ela crê, né? Então, nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Então, nota o seguinte, essa região aqui do mapa, tá, é a região da Ásia. Esse local aqui é onde hoje é a atual Turquia. Bem aqui é onde fica a cidade de Istambul, na Turquia, capital da Turquia, que é onde a gente diz que existe a divisão entre a Ásia e a Europa. Então, aqui é a Ásia, aqui é a Europa. A decisão de Paulo, ou melhor, a revelação que Paulo recebeu para sair da Ásia e ir para a Europa, foi uma decisão muito importante, porque a cidade de Filipos foi a primeira cidade da Europa do Ocidente a ser evangelizada, onde o evangelho chegou por meio da missão do apóstolo Paulo, tá? E provavelmente Lídia foi a primeira convertida, né? Primeira convertida do Ocidente, tá? Na cidade de Filipos. Então, é uma abertura de portas muito grande. Foi a partir disso que o evangelho chegou também a nós, né? Pela providência de Deus. Tudo começou aí, quando a revelação que Paulo recebeu falou, passa a Macedônia. Tá? Muito bem, continuando a história, Lídia constrange eles a ficarem na casa dela. Nota que agora nós temos 4 pessoas viajando e o apóstolo Paulo. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Tá? Uma equipe de 4 missionários. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Lucas e Timóteo provavelmente muito jovens ainda nessa ocasião, tá? E Paulo e Silas já um pouco mais maduros. Então o texto continua. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação.
Isso se repetiu por muitos dias, estando Paulo já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu ordeno que você saia dela. Então, aqui, né, Paulo está lá em Filipos e ele está indo frequentemente àquele local de oração perto do rio. E numa dessas ocasiões, né, vinha lá uma mulher possuída por um espírito de adivinhação que ficava ali bajulando Paulo, né, de forma indesejada. E ele vai e expulsa o demônio da menina. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagam costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Então, olha o que acontece. Quando ele expulsou o demônio da menina, os donos dessa menina, que era uma escrava, eles usavam ela como fonte de receita, né? Como fonte de lucro, porque ela ficava lá adivinhando as coisas, e o pessoal pagava por isso. Ao ver que ela não tinha mais essa capacidade de ficar adivinhando as coisas, eles veem que a esperança de lucro deles foi desfeita, eles resolvem prender Paulo e Silas e levá-los até as autoridades na praça da cidade. Mas nota que eram 4 pessoas na comitiva: Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Tá? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. No entanto, somente Paulo e Silas são presos e arrastados para a praça onde são acusados. E nota que a acusação é a seguinte: estes homens são judeus e perturbam a nossa cidade. Muito provavelmente, Paulo e Silas tinham cara de judeu, porque eles eram realmente judeus mesmo, né? Então, tinha um cara, aquela feição de judeu. Enquanto que Lucas era gentil, Lucas não era judeu, e Timóteo era meio judeu, né? Então, talvez ele não tinha tanta cara de judeu assim. Então, muito provavelmente, eles não foram associados ao tumulto que estava acontecendo ali. Provavelmente, quem foi considerado líder do que estava acontecendo foi Paulo e Silas, por serem judeus. E os romanos da cidade de Filipos tinham certa aversão aos judeus, e eles fazem questão de dizer isso, e eles falam assim: estão trazendo costumes que nós não podemos aceitar nem praticar, porque nós somos romanos. Filipos era uma colônia romana, né? Então eles eram romanos. A maioria dos cidadãos eram cidadãos romanos de fato. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Então, sem nada, sem nenhuma discussão, sem nenhum direito de defesa, é isso mesmo, vocês estão, né, amotinando aí a galera, fazendo coisa que não deve, vai tomar chicotada. E aí meteram o sarrafo em Paulo e Silas. Depois de lhes darem muitos açoites, lançaram eles na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo a ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Então, eles foram presos, mas ainda assim, durante o seu período na prisão, estavam louvando, cantando, teve um terremoto, quebrou as correntes de todo mundo, e se eles quisessem, eles podiam ter fugido. O texto continua dizendo: o carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Gente, é óbvio que isso aqui é um resumo, né? Provavelmente o cara não se converteu falando creia no Senhor Jesus e pronto, e ele foi salvo, né? Então, isso é um resumo da história que Lucas traz para a gente, da conversão do carcereiro. Muito provavelmente Paulo e Silas apresentaram o evangelho para eles. Ou talvez o próprio carcereiro já tivesse ouvido a pregação do evangelho de uma forma mais aprofundada em outras ocasiões, antes de Paulo e Silas terem sido presos, tá? O fato é que o carcereiro leva, então, eles para a casa deles, trata das feridas dele, dá comida para eles, e Paulo e Silas pregam também aos demais membros da casa do carcereiro.
e eles são também convertidos e são todos eles batizados, tá? Então, Deus operou, né, fortemente aí na vida de Paulo e Silas em Filipos nessa ocasião, tá? Continuando no versículo 35, quando amanhece o dia, os oficiais que tinham mandado prender Paulo e Silas vão até a prisão para ver, né? E mandaram o carcereiro pôr Paulo e Silas em liberdade, né? Aí Paulo disse o seguinte: os magistrados, ele falou o seguinte: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Então, essa é a primeira vez que a gente vai ver Paulo se valendo do seu direito de cidadania romana, que, como ele próprio já testemunhou, ele recebeu isso de nascença do pai dele. Tá? E Silas também era cidadão romano, apesar de ser judeu e ser membro da igreja em Jerusalém, que foi de lá que ele saiu. Então, pelo visto, Silas também era cidadão romano, juntamente com Paulo. E um cidadão romano não podia receber punição de prisão ou de açoite sem um devido processo legal, sem que ele tivesse direito de defesa, acusações, um julgamento para isso. E foi isso que aconteceu com eles. Eles não tiveram nada disso e foram açoitados, foram punidos sem nenhum processo. Como a cidade de Filipos era uma cidade romana, em essência, uma mini-Roma fora de Roma, isso era gravíssimo. O magistrado civil fazer isso com o cidadão romano era gravíssimo, gravíssimo mesmo. Ele podia responder a instâncias superiores romanas por ter tratado um cidadão romano sem o devido processo legal. Tá? E aí Paulo fala, agora querem nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso, pelo contrário, que venham aqui e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça, então, comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Então Paulo e Silas, tendo saído da prisão, dirigiram-se para a casa de Lídia, vendo os irmãos, os animaram e depois partiram. Então essa foi a estadia de Paulo e Silas em Filipos. Tá? Nota que aqui é mencionado que Paulo e Silas partiram da cidade. Tá? Eles não falam nada de Lucas e nem de Timóteo, quando eles saem da cidade. No entanto, no capítulo 17, no versículo 1, Lucas já fala, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica. Ou seja, o Lucas já se excluiu da narrativa de novo. Lucas já não está mais falando que ele estava com eles. Então, provavelmente, Lucas entrou junto com eles na comitiva em Troade, foi até Filipos e ficou em Filipos. E alguns anos mais tarde, a gente vai chegar nessa parte, depois, a gente vai encontrar com Lucas aqui de novo em Filipos. Então, provavelmente, ele ficou aqui e passou alguns anos aí até que Paulo retornasse a essa cidade no futuro. Tá? No entanto, Timóteo sai de Filipos junto com Paulo e Silas. E aí eles vão para uma outra cidade. Tá? Eles vão para uma outra cidade. Gente, até aqui, alguma questão em relação a Paulo e Silas, Timóteo e Lucas, na cidade de Filipos? Já vim até aqui, ó. Lucas fica em Filipos. Até aqui, alguma dúvida ou foi tranquilo? Beleza. Tranquilo. Tu tinha falado, eu não lembro agora de quem que era a avó, não sei se era a avó de Timóteo, bem antes, é porque eu guardei essa dúvida aqui. Certo. E aí tu falou que ela era só temente a Deus. E Lídia também. Qual que era a diferença, como que era feita essa diferenciação no caso das mulheres? Já que nos homens era bem óbvio, né, a questão da circuncisão. Mas no caso das mulheres, como que seria feita essa diferenciação de uma judia para uma temente a Deus? No caso que da avó de Timóteo, ela era judia mesmo, tá? Ela era judia de fato, ela era judia mesmo, né? E só que, deixa eu só ver aqui. Rapidão, aqui, ó. Ele fala assim, de uma judia crente. Nesse caso, ela era uma judia que se converteu ao cristianismo. Agora, Lídia era uma temente a Deus, ou seja, ela era uma gentia convertida ao judaísmo. Sacou a diferença? Então, a avó de Timóteo era judia mesmo. A linhagem de Abraão. Lídia era gentia, era grega, né?
só que ela era temente a Deus. Então, isso quer dizer que ela era uma gentia convertida ao judaísmo. No caso das mulheres, não tinha uma diferença tão grande igual nos homens, porque nos homens a gente podia ter dois grupos, os tementes a Deus e os prosélitos. A diferença mais marcante entre eles é que os tementes a Deus não eram circuncidados, e os prosélitos eram circuncidados. No que se refere às mulheres, geralmente elas são chamadas de tementes a Deus e não de prosélitas, ainda que não tivesse a distinção da circuncisão. Eu já vi alguma coisa sobre isso e eles falam que a mulher só era considerada realmente uma gentia convertida totalmente ao judaísmo caso o marido dela se convertesse ao judaísmo e fosse circuncidado, ou se o marido dela fosse judeu de fato. Sacou? Entendi. Então, Lídia era temente a Deus provavelmente porque o marido dela não praticava o judaísmo, ou se praticasse, não era circuncidada. Então, por isso que ela também era considerada uma temente a Deus, e não uma prosélita, de fato. Tá? Entendi. E, por fim, essa Ásia que você mostrou ali, isso é uma dúvida bem básica mesmo, por deficiência em geografia. Mas Uhum. essa Ásia aí não é a Ásia de hoje, não? Você falou assim, que uma parte era Oriente e a outra Isso, Ocidente, né? isso. Essa aqui é a província da Ásia. Ela é restrita só a essa regiãozinha aqui. Ah, Mas entendi. hoje isso faz parte do continente asiático, que é muito maior. Beleza? Essa é a Então, minha dúvida. Esse é, pedaço aí da direita seria a Ásia hoje. Todo esse isso, pedaço, tudo no isso caso. daqui da direita é a Ásia hoje aqui, Oriente Médio, né? Essa coisa, a região toda aqui, tá? Então, isso aqui seria tudo o Oriente, e daqui para cá o Ocidente, né? Entendi. Basicamente, da cidade de Trode para a esquerda, o Ocidente, da cidade de Trode para a direita, o Oriente, tá? Então, basicamente, isso é isso. Só que aqui, essa Ásia que está escrita aqui é província da Ásia, só essa região pequenininha aqui, ó. Só isso aqui, Entendi. tá? Beleza, mano. Então tá bom, agora vamos seguir o texto. Ele diz assim, ó, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ah, então lá vai Paulo, saiu de Filipos, passou por algumas cidades aqui e chegou em Tessalônica. Tessalônica é a cidade mais importante da Macedônia. Por quê? Porque Tessalônica é a capital da Macedônia, uma cidade grande, com cerca de 500 mil habitantes naquela época, tá? Bem grande para os padrões da época. Tessalônica era a capital da província. Capital da província, tá? Então, aqui tinha sinagoga. Então, a primeira coisa que Paulo faz é ir até a sinagoga. Paulo, segundo o seu costume, então, Lucas já está dizendo, ó, era o costume de Paulo, ele chega e vai na sinagoga. Por isso que ele circuncidou Timóteo. Ele precisa entrar na sinagoga, precisa ter o direito de falar na sinagoga. E para isso ele tem que ser judeu e circuncidado. Foi procurá-los e por 3 sábados, então, Paulo discutiu com eles a respeito das escrituras. Tá? Discutiu com eles a respeito das escrituras. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Então, Paulo dizia, este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Tá? Então, eles estavam lá, toda essa situação, ouvindo pregação do evangelho e tudo mais. Alguns foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. Olha o perigo disso. Lembra que eu falei que essas regiões, muitas vezes, elas eram instáveis nessa época. Tumultos, aglomerações, motins, deixavam os procuradores romanos com a orelha em pé, porque podia ser sinal de alguma, né, subversão contra o governo do imperador, contra o governo de César. Ainda mais numa capital de província, se você tem um motim muito grave, o procônsul, o procurador, o governador romano, ele pode perder o cargo. E a cidade pode perder o privilégio de ser capital da província. E ser capital da província tinha muitas vantagens. Então, não é interessante esse tipo de aglomeração, de amotinação que acontece quando Paulo está lá pregando o evangelho. Tá? E, atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não o encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades. Então, Paulo e Silas estavam hospedados na casa de Jason. Os caras foram até lá para pegar Paulo e Silas, não acharam eles
e aí levaram o Jason mesmo, né? Vai servir o Jason de bode expiatório. E levaram para as autoridades gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui, e Jason os hospedou na casa deles. Todos esses agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Gente, esse versículo é muito importante para o contexto que vai acontecer quando Paulo chega em Corinto, tá? Então, olha só, promovendo tumulto em todo o mundo. Essa era a acusação. Esses que chegaram até aqui eles estão promovendo tumulto no mundo inteiro, dizendo que existe outro rei chamado Jesus no lugar de César. Então, essa é uma acusação grave, porque é uma acusação contra, né, a civilidade de Paulo e Silas dentro do Império Romano. Estou falando assim, olha, eles estão amotinando contra o imperador. Eles estão dizendo que existe outro rei, que não é César, esse tal de Jesus, tá? E eles não estão só aqui, eles estão fazendo isso em muitas partes do mundo. Olha que curioso, tá? Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Então, o Jason teve que pagar uma grana para ser liberto. Tá? E aí ele foi solto. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Então, olha só, Paulo fica muito pouco tempo em Tessalônica, né? O livro de Atos menciona 3 semanas nas sinagogas. Talvez tenha tido algum período a mais disso, um pouquinho a mais do que isso, Paulo pregando aos gentios de Tessalônica, porque a gente sabe que vai ser formada uma igreja muito importante em Tessalônica. Tá? Mas ele fica pouco tempo aqui, ele já tem que fugir para a cidade vizinha, que é Bereia. Ele já tem que dar o corre dali e vazar, porque ele já estava ameaçado de morte. Provavelmente Paulo ficou aqui alguns meses, talvez uns 2 meses aproximadamente. E logo depois teve que fugir, tá? Logo depois teve que fugir para Bereia. Quando chegou em Bereia, o que Paulo fez? Foi à sinagoga em Bereia. Mesma coisa, Paulo sempre segue essa estratégia. Aí ele diz, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, olha o que Lucas está dizendo. Está enaltecendo os bereanos, né? Dizendo que esses judeus bereanos das sinagogas, quando Paulo pregou, eles não só ouviram, mas assim que Paulo terminou de pregar, eles pegavam os rolos, os pergaminhos da Torá que estava ali na sinagoga e liam e averiguavam mesmo, né? Pegavam ali não só a Torá, mas os escritos, os profetas, para ver se estava tudo ali mesmo, se aquilo que Paulo estava falando realmente procedia. Então, eles estavam examinando para ter certeza de que aquilo que Paulo estava falando estava correto. Então, provavelmente, uma recepção um pouco mais agradável Paulo teve na Bereia por um tempo, diferente do que ele teve a experiência dele em Tessalônica. Aí ele continua. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e muitos homens. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo em Bereia e foram lá agitar e perturbar o povo. Tá? Então, olha lá, o pessoal de Tessalônica foi até Bereia e falou assim, Paulo está pregando aqui também, então vamos escorraçar ele daqui também. Tá? Os responsáveis... Aí olha o que acontece agora. Então, os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Então, Paulo vem para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Lembra que Lucas já tinha ficado em Filipos. Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais rápido possível. Então, Paulo foi até Atenas. Tá? E os caras que trouxeram eles voltaram para Bereia e falaram para Silas e Timóteo irem se encontrar com Paulo o mais rápido possível em Atenas. Então, essa estadia de Paulo em Tessalônica, em Bereia, é muito rápida. E aí, logo depois, ele vai para Atenas e acaba ficando sozinho em Atenas. Então, lembra que eles eram 4, mas agora Paulo já está sozinho. Lucas ficou em Filipos, Timóteo e Silas ficaram em Bereia. Paulo chegou em Atenas sozinho. E aí, tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza. Beleza. Agora, Paulo chegou em Atenas, a gente vai ter a situação do discurso dele em Atenas. Tá? Deixei essa parte aqui, meio que separada.
para a gente analisar um pouco o discurso de Paulo, né? Então, ó, enquanto Paulo esperava em Atenas, Paulo estava esperando Silas e Timóteo, ele ficava revoltado com a idolatria na cidade, né? Porque Atenas era uma cidade muito idólatra. Já tinha sido a principal cidade da Grécia antiga, o maior ponto de filosofia e cultura grega de toda a Grécia Antiga e de todo o período helenístico também. Tá? Então, Atenas era uma cidade muito importante, ela gozava de alguns privilégios, mesmo sob o Império Romano, por já ter sido uma cidade tão influente, uma cidade tão importante. Tá? E aí, quando Paulo verifica essa idolatria tão marcante na cidade, ele se propõe a pregar, né, nas sinagogas. Então, o versículo 17, por isso falava nas sinagogas com os judeus e os gentios piedosos. Também nas praças, todos os dias, com os que se encontravam ali. Né? E discutiam com alguns filósofos estoicos e epicureus, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no até o Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Então, na cidade de Atenas, tinha um local chamado Areópago, que é esse local bem aqui, um local bem grande. Esse daqui é o original, provavelmente foi onde Paulo pregou mesmo aos atenienses, tá? As construções aqui são bem antigas, mais antigas até do que Paulo, bem mais antigas. Então, já tem alguma parte do Areópago aqui que foi restaurada e tudo mais, mas é o Areópago antigão mesmo, original lá de Atenas, tá? Então, cabia uma galera aqui, ó. E o texto de Lucas fala que os atenienses se dedicavam muito a ouvir as novidades, as novas filosofias, né, as novas instruções que chegavam aí. Qualquer novidade, eles estavam bem atentos aí, querendo saber, querendo conhecer. Eu já ouvi alguns pastores falarem que ressurreição era o nome de uma deusa. Eu não vi ninguém nunca falar isso, né? Mas é porque, na verdade, assim, o que os gregos acreditavam a respeito de vida eterna, para eles, era sinônimo de imortalidade. Os deuses gregos eram imortais, no sentido de que eles não morriam. Enquanto que Paulo pregava uma vida eterna após a morte, ou seja, você morre e ressuscita. Então, isso era um escândalo, realmente, para os gregos, né? As doutrinas deles não encaixavam com a ressurreição física de um corpo material e uma vida após a morte. Para eles, vida eterna era imortalidade, era não morrer. Né? Então, por isso que era meio escandaloso a mensagem para eles. E aí, Paulo começa o sermão, um sermão não, né? Um discurso. Então, levantou-se no meio do Areópago e disse, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Algumas traduções vêm supersticiosos. Pode ser, os dois termos são válidos aqui, tá? Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Tá? Isso aí é, de fato, verdade. Isso daqui, apesar de ser um altar que é romano e não grego, tá? Ele vem escrito essa frase aqui, ó, para um deus ou uma deusa sagrada. Não sei qual, né? São tantos deuses que eles adoravam que vai que eu estou esquecendo algum. Então vamos fazer um altar para esse deus que eu possa estar esquecendo. Seja ele um deus, uma deusa qualquer que eu possa estar esquecendo, vamos construir um altar para ele também. Então, a idolatria e o politeísmo grego e romano, ele chegava a esse ponto de construir um altar para um deus que eles sequer conheciam, para não correr o risco de ter ficado faltando nenhum deus. Por isso, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo, tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação,
para buscarem a Deus se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, esse é o discurso de Paulo em Atenas. Basicamente, esse discurso, algumas pessoas dizem que ele não pode ser de Paulo. Alguns críticos, né, dizem que assim, esse discurso não pode ser de Paulo, porque é muito diferente do Paulo das epístolas. Cadê a teologia da cruz? Cadê a justificação? Cadê não sei o quê? Cadê aquelas doutrinas clássicas de Paulo? Então, esses críticos liberais, eles falam isso, esse discurso é um recorte. Lucas que botou aqui, não foi Paulo que fez esse discurso, tá? Mas, gente, não tem embasamento nenhum para dizer que esse discurso não é de Paulo. A gente tem que crer naquilo que a Bíblia está registrando como sendo um discurso legítimo do apóstolo Paulo, ainda que elementos muito recorrentes da teologia dele não estejam nesse discurso, como a doutrina da justificação, por exemplo, a teologia da cruz, por exemplo, não é mencionada no discurso. Porque provavelmente esse discurso era uma apresentação daquilo que Paulo queria chamar a atenção das pessoas que estavam ali no Areópago, para que elas viessem conversar com ele depois, onde ele pudesse fazer uma apresentação mais aprofundada do Evangelho. Então, aquilo ali era para chamar a atenção, vou chamar a atenção. Então, ele usou recursos para que a audiência prestasse atenção nele, ele tivesse um minuto de atenção daquelas pessoas e aprofundasse o tema do Evangelho depois com elas. Tanto que foi isso que ele fez. E uma estratégia que ele usou foi tentar refutar a própria forma de adoração dos gregos. Porque os gregos tinham uma noção pagã de que os deuses eram meio que humanoides, né? Os deuses gregos, eles eram muito humanizados, vamos dizer assim. E eles eram muito melindrosos, dependiam de adoração para sua própria existência. No conceito pagão grego, as orações, o louvor, né, a adoração que os humanos prestavam aos deuses lhes dava poder e fazia com que a sua divindade florescesse ainda mais. Um conceito muito pagão de que a adoração humana fortalece a divindade. Esse era o conceito que os gregos tinham. Hoje, a gente ainda tem até cristãos que pensam de forma bem pagã. Tem uma música de uma herege chamada Cassiane, né? Onde ela fala assim, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Como se a oração alimentasse a Deus, ou aumentasse o poder de Deus de alguma forma, ou a compaixão de Deus para conosco de alguma forma. É um conceito pagão, grego, basicamente. É a mesma coisa que eles estavam defendendo aqui. Então, Paulo vai dizer o seguinte, o argumento de Paulo nesse discurso é justamente que não, que Deus é quem sustenta a todos, Deus é quem dá vida a todos, ele não depende de ninguém, nós é que dependemos dele. E ele não levou em conta o tempo da ignorância, ou seja, vocês ainda não foram punidos, ele estava falando para aqueles atenienses, vocês ainda não foram punidos pela idolatria de vocês, mas Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que ele escolheu. E ele acreditou isso diante de todos. Ele deu certeza disso diante de todos, ressuscitando esse homem dentre os mortos. Aí pronto, aí todo mundo, eita ferro, agora lascou mesmo, ressurreição de mortos. Isso era escandaloso para os gregos, escandaloso para os gregos. A doutrina deles não se encaixava com isso. Mas Paulo citou os próprios poetas, filósofos gregos, para chegar nessa conclusão. Então, nota o seguinte, ele pegou um texto muito famoso de um poeta chamado Epimênides, em sua publicação, um livro dele, chamado Crética, e um livro chamado Fenômenos, de um filósofo conhecido como Arato. Tá? Ele citou esses dois caras no discurso dele. O de Epimênides, o trecho que ele citou foi esse, ó. Fizeram um túmulo para ti, santo e altíssimo. Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Mas tu não estás morto, vives e permaneces para sempre, pois em ti vivemos, nos movemos e existimos.
O Epimênides aqui estava falando de Zeus, né? Ou Júpiter, no correspondente romano. E Paulo pega esse trecho do discurso de Epimênides e fala assim, olha, os seus próprios poetas reconhecem que Deus não pode ser servido, que é ele que sustenta, é ele quem serve, mas ele próprio não pode ser servido. Os seus próprios poetas reconhecem isso. Ou seja, a adoração de vocês está equivocada, de acordo com a própria cultura de vocês, né? E depois, citando Arato, também ele chega na mesma conclusão. Ele fala, o texto de Arato diz, de Deus começa, jamais deixemos de amar seu nome. Com ele, Zeus, estão cheios todos os caminhos que palmilhamos e todos os negócios dos homens. Enche ele também o mar, todo o ribeiro e baía. E todos em tudo precisamos da ajuda de Zeus, porque dele também somos geração. Então, Paulo está usando o discurso deles e falando assim, ó, na verdade, o Deus verdadeiro, ele sustenta tudo. Ele não precisa ser servido por ninguém. É ele quem dá a vida, a respiração e tudo mais. E vocês desconhecem esse Deus. Esse Deus que vocês estão reconhecendo como sendo o Criador, como sendo aquele que sustenta todas as coisas, vocês desconhecem. Ele é o Deus verdadeiro, Jesus o Senhor. Pronto. Ele faz esse discurso para apontar que Jesus é esse Deus verdadeiro que eles desconhecem. E é o Deus que a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. E neles nos movemos, existimos e por aí vai. Muitos usam esse discurso de Paulo como um pretexto. Então, assim, tá vendo? A gente tem que entender da cultura, se misturar com a cultura, né? E citar a cultura nos outros. Na verdade, Paulo não está se envolvendo com a cultura grega. Ele está usando a cultura grega contra os próprios gregos para evangelizá-los de acordo com a palavra. Ele não está fazendo uma aculturação da mensagem evangelística. Muito pelo contrário, ele está pegando aquilo que os gregos entendem e está destruindo a teologia grega para colocar a teologia dele. E não contemporaneizando a mensagem dele com aquilo que os atenienses gostariam que ele fizesse. Tá? Então, temos muito cuidado com esses pregadorzinhos contemporâneos que vai fazer essa adaptação. Olha, tá vendo? Tem que dialogar com a cultura e que não sei o quê. Que no final das contas, isso é tudo blá, blá, blá. A gente pode, sim, pegar elementos da cultura dos pagãos para demonstrar o quanto eles estão errados, até mesmo diante do próprio conhecimento deles. Que dirá, então, diante do conhecimento da revelação especial de Deus, né? Então, se de acordo com o próprio conhecimento deles já dá para provar que eles estão errados naquilo que eles fazem, que dirá tendo conhecimento da Escritura? Então, foi isso que Paulo fez. Outros hereges, agora que é importante. Eu vi uma heresia um dia desses que meu irmão tem que falar para vocês, para alertá-los. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês, peguem a Bíblia de vocês, 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 1. 1 Coríntios 2, 1. Quando Paulo chega em Corinto, ele vai sair de Atenas e vai para Corinto. E depois ele escreve aos irmãos coríntios, uma situação que a gente vai ver. Mas ele escreve assim, irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Guarda esse texto aí. Quando Paulo sai do Areópago em Atenas, tá? Ele não tem muito sucesso a pregação dele. A gente é informado no versículo 34 que alguns zombaram de Paulo e alguns poucos se juntaram a ele. Poucas pessoas, né? Ou seja, a pregação de Paulo em Atenas não teve um sucesso, né? Aquele sucesso que geralmente ele tinha em outros locais, onde muitas pessoas eram convertidas e juntavam uma multidão e tudo mais. E não foi isso que aconteceu em Atenas. Parece que fracassou um pouco, né? A pregação em Atenas. E o que acontece? Depois que Paulo sai de Atenas e vai para Corinto, ele dá esse testemunho depois aos próprios coríntios, que quando chegou em Corinto, ele não quis saber de linguagem artificial, de sabedoria, mas que pregou Jesus Cristo crucificado. E algumas pessoas falam, tá vendo? Aquele discurso de Paulo era um discurso retórico. Aquele discurso de Paulo em Atenas era uma retórica impressionante. Aquele discurso de Paulo
era um artifício de sabedoria para tentar ganhar os gregos. E ele viu que não deu certo essa estratégia, e quando ele chegou em Corinto, ele mudou de estratégia e começou a pregar somente o Cristo crucificado. Gente, a essa altura do campeonato, Paulo já está com uns 15 anos de ministério entre os gentios. Paulo sabe a forma de abordar os gentios e como levar o evangelho para os gentios. Paulo não estava fazendo experimento em Atenas. Deixa eu testar uma linguagem de sabedoria aqui entre os gregos, usando a filosofia grega, e vamos ver se dá certo. E aí deu errado. E aí ele se arrepende quando ele chegou em Corinto. Não é isso que aconteceu. Tá? Eu não estou dizendo que Paulo é infalível. Ele poderia ter cometido esse erro? Poderia, mas não é o que está registrado aqui. Paulo, em Atenas, não usou de linguagem de sabedoria. Ele não usou de recurso retórico para tentar trazer os atenienses. Muito pelo contrário, aquilo que eu falei, ele usou a filosofia ateniense contra os atenienses. E não numa tentativa de contemporaneizar a mensagem do evangelho, ignorando a cruz para fazer os atenienses crerem sem a mensagem da cruz. Não é isso que aconteceu. Tá? Então, cuidado com esse tipo de herege que fala essas coisas aí. Muito bem. Silas e Timóteo, então, vão até Atenas e encontram Paulo lá em Atenas. Quando Paulo encontra eles em Atenas, Paulo manda eles de volta para Macedônia, tá? Então, ó, vamos recapitular a história aqui. Lucas ficou em Filipos. Depois, Paulo, Silas e Timóteo fogem para Tessalônica, depois para Bereia. Paulo vai sozinho para Atenas. Timóteo e Silas ficam em Bereia, tá? Depois eles encontram Paulo em Atenas e Paulo manda eles voltarem para a Macedônia. Timóteo para Tessalônica e Silas para Filipos. Depois disso, Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. Beleza? Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. Então, ó, Silas e Timóteo... aqui. Silas e Timóteo encontram Paulo em Atenas e ele os envia para Macedônia. Timóteo para Tessalônica, Silas para Filipos. Paulo vai até Corinto e lá em Corinto ele vai encontrar Áquila e Priscila. Tá? A gente já está quase encerrando esse estudo de hoje. Só me acompanhe aqui no capítulo 18 de Atos. Diz assim, versículo 1. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Então, olha o que está acontecendo. Paulo chegou em Corinto e encontrou Áquila e Priscila. Eles eram judeus que moravam em Roma. Mas, nessa altura do campeonato, o imperador romano, Cláudio, tinha expulsado os judeus de Roma. E esses judeus que saíram de Roma foram se espalhando por tudo quanto é buraco. Mas nota o seguinte, que em nenhum momento do texto fala que Paulo pregou o evangelho para Áquila e Priscila. Muito provavelmente, Áquila e Priscila eram judeus já crentes, já cristãos. Eles saíram de Roma e chegaram em Corinto já convertidos. Eles já eram crentes. Paulo não precisou pregar para eles. Paulo só se encontrou com eles. E por que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma? Quem explica isso é um historiador romano chamado Seutônio. Esse historiador romano chamado Seutônio escreveu um livro, A Vida dos 12 Césares, falando sobre a vida dos 12 primeiros imperadores romanos. E ele explica por que Cláudio expulsou os judeus de Roma. Olha só. Seutônio, aqui, ó, ele diz o seguinte: como os judeus, por instigação de Crestus, estivessem constantemente provocando distúrbios, ele, Cláudio, os expulsou de Roma. Então, isso aqui foi extraída do livro dele, do Seutônio, essa frase. Então, os judeus de Roma, né, estavam provocando distúrbios. E quem estava instigando os judeus de Roma em relação a esses distúrbios? Era um tal de Crestus, né? Esse nome está em latim e é o correspondente em grego para Christus. Então, o Seutônio, provavelmente, né, ele não sabia de Cristo especificamente,
E ele fala que Cláudio expulsou os judeus de Roma porque eles estavam sendo instigados por Cristos, por um tal de Cristos. Muitos gentios, muitos gregos usavam esse nome se referindo a escravos, né? Mas não os judeus. O que aconteceu provavelmente é que o evangelho já tinha chegado aos judeus de Roma e algum distúrbio tinha sido provocado por isso, por essa situação entre os judeus mesmo, e judeus cristãos em Roma. E essa situação escalou ao nível tal que o imperador foi obrigado a expulsar os judeus de Roma. Porque para o imperador, tanto faz se o judeu era cristão ou se praticava o judaísmo, para ele o cristianismo era simplesmente uma vertente barata do judaísmo, né? Então, ele expulsou, foi todo mundo, vai todo mundo embora daqui então. E lembra que alguns anos antes desses eventos acontecerem, o rei da Judeia, que era Herodes Agripa, tá? Era judeu amigo de Cláudio. E o Herodes Agripa era o queridinho dos judeus e odiava os cristãos, perseguiu os judeus, matou Tiago, o apóstolo, e prendeu Pedro. Então, a situação dos crentes entre os judeus ela estava crescendo desproporcionalmente no mundo, até mesmo fora do controle dos apóstolos já. O evangelho já tinha chegado em Roma, sendo que nenhum apóstolo tinha ido até lá até então. E já gerou essa confusão ao ponto do imperador expulsar os judeus e os crentes tudo de Roma logo de uma vez. Ah, todo mundo embora daqui. Está criando problema demais. E graças a isso, Paulo encontra Áquila e Priscila em Corinto, tá? Então nota aqui, ó, Corinto era próximo de Atenas. Nota que Atenas e Corinto já estão numa outra província, já não é Macedônia mais, é a província da Acaia, tá? Província da Acaia. E Paulo fica ali, ó. O ofício deles era fazer tendas e todos os sábados Paulo pregava nas sinagogas e tudo mais. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Então lembra que Silas e Timóteo estavam na Macedônia, quando eles voltam para a Macedônia, eles chegam trazendo notícias das igrejas da Macedônia, de Filipos e de Tessalônica, além de uma doação para Paulo, né? Uma ajuda financeira para que Paulo pudesse se dedicar somente à pregação da palavra. Paulo fica ali em Corinto aproximadamente 1 ano e 6 meses, tá? Pregando o evangelho 1 ano e 6 meses, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 6 meses, até que ocorre um incidente com o governador da Acaia, chamado Gálio. Essa data a gente tem certeza que ocorreu no inverno do ano 51. Então, essa é uma data que a gente tem certeza absoluta, porque existem várias fontes, até mesmo do imperador romano, do Império Romano, demonstrando qual era o ano exato em que Gálio foi denominado como procônsul da Acaia. Tá? Os judeus, então, se levantaram contra Paulo e Silas em Corinto, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Mas quando Paulo ia se defender, o Gálio já disse: se fosse alguma coisa em injustiça ou crime de maior gravidade, eu teria motivo para acolher a queixa de vocês. Mas como é uma questão da palavra, dos nomes, da lei de vocês, vocês que se virem, eu não quero saber nada dessas coisas. Então, o Gálio falou: ó, não tenho nada a ver com isso, problema de vocês com Paulo aí, eu não vou julgar essas coisas, isso é coisa da lei de vocês, da doutrina de vocês, da religião de vocês. Tá? Então, Paulo meio que foi liberado para a pregação do evangelho em Corinto. Então, por isso que ele passou tanto tempo em Corinto, porque ele sofreu uma perseguição inicial, o próprio procônsul falou: ó, isso aí não é motivo nenhum para vocês estarem enchendo o saco desse cara, não. E ele ficou em paz em Corinto, pregando o evangelho por muito tempo, tá? Por muito tempo. Lembra que nas igrejas da Macedônia ele ficou pouco tempo, porque ele foi perseguido e teve que sair fugindo rapidão. Já nas igrejas da Acaia, ele ficou mais tempo, na igreja de Corinto, especificamente, tá? E é justamente em Corinto que Paulo vai escrever a sua primeira e a sua segunda carta aos Tessalonicenses, tá? Então a gente vai parar aqui, que aí na semana que vem a gente vai ver justamente a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Lembra, Paulo ficou pouco tempo em Tessalônica. Foi para Atenas, foi para Bereia fugindo, depois foi para Atenas fugindo e mandou Silas para Filipos e Timóteo para Tessalônica. Falou: vai para lá, tem mais coisas, eles precisam saber de mais coisas. Vai lá ver se está tudo bem. E aí, quando Timóteo volta até Corinto, vai até Corinto encontrar com Paulo, ele traz notícias da igreja de Tessalônica. E isso é o que motiva Paulo a escrever a carta aos Tessalonicenses. E aí nós vamos ver o teor dessas duas cartas que foram escritas uma depois da outra, praticamente, aos Tessalonicenses, muito provavelmente já no inverno de 51. Beleza?
Dúvidas, anseios, críticas, sugestões? Ô, Vá, tu podia mostrar a última parte ali no mapa, de novo, tipo, quando Posso, saiu de Atenas, na que hora. Aqui, ó. O caminho foi esse, né? Vou fazer o caminho desde o início da viagem. Saiu de Antioquia, passou pelas igrejas da Cilícia, igrejas do sul da Galácia, Derbe, Listra, Icônio e Antioquia. Foi impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, passaram a Mícia até Trode, onde encontraram com Lucas, né? Já tinha encontrado com Timóteo em Listra. Lucas de Trode teve uma visão para passar até a Macedônia, primeira cidade da Macedônia, Filipos, pregaram aqui. Lucas fica. Paulo, Timóteo e Silas vão para Tessalônica, perseguidos em Tessalônica, fogem para Bereia. De Bereia, Paulo vai sozinho para Atenas, prega no Areópago. Timóteo e Silas chegam em Atenas e ele manda eles de volta para Macedônia. Timóteo para Tessalônica, Silas para Filipos. Enquanto isso, Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. Enquanto está em Corinto, encontra com Áquila e Priscila e fica trabalhando, fazendo tendas com eles, porque eles tinham sido expulsos de Roma por um decreto do imperador. E aí, Timóteo e Silas saem da Macedônia e se encontram com Paulo, trazendo uma grana para ele, uma oferta, e a partir desse momento ele fica por conta só da pregação do evangelho em Corinto, e passa lá aproximadamente 1 ano e 6 meses pregando. Beleza? Aí daqui... Então, ficou Oi, aonde? calma. antes de você falar sobre a questão do debate de Paulo em Atenas, antes disso eu tinha feito um comentário, né? A Uhum. retórica de Paulo era excelente. Mas o meu comentário não necessariamente é que Paulo, por exemplo, leu o livro A Retórica de Aristóteles. Não, sim, sim, eu Eu entendi. acredito que essas características da comunicação, né, dialética, retórica, isso são coisas que foram dadas ao homem pelo Senhor, essa capacidade, né, de ter uma eloquência, de poder debater, antes mesmo dos homens definirem isso, né, Não, como exatamente, uma assim, arte de comunicação. o ponto que eu critiquei, assim, de fato, Paulo sabe explicar, sabe falar, se posicionar. Isso era um E a dom gente que ele vê isso tinha. em todas as cartas deles, né? Exatamente, nas cartas e vamos dizer assim, nos sermões que ele faz, né, ao longo das evangelizações nas cidades onde ele ia passando. O ponto que eu critiquei é que algumas pessoas falam assim, que ele estava usando de artifícios de retórica para tentar Uhum. convencer os atenienses pela retórica, somente. E depois ele se arrepende disso e fala assim, não, agora eu vou ficar só com o evangelho nu e simples mesmo, entendeu? Enquanto, na verdade, não é isso. Paulo, em Atenas, ele tem retórica, ele fala bem, ele sabe se expressar, mas ele não está usando de artifícios de retórica em contraposição ao evangelho, entendeu? Ele não está querendo convencer eles pela retórica, ao invés de convencê-los pela mensagem da cruz. Não é esse o ponto. E por isso que eu estava criticando quem fala que ele estava tentando fazer isso. Né? Ele não Sim. estava. É porque foi Beleza. engraçado. Antes de você falar que Mas acabou sendo uma ficou coincidência. parecendo que você estava defendendo esse tipo Que você de estava pensamento. defendendo essa coisa que eu critiquei, né? Mas não, eu sei que não foi. Mas beleza, Juan, Entendi. você estava falando alguma outra coisa. Eu perguntei onde é que tinha ficado Lucas ali, né? Que ele não seguiu ali depois de para Tessalônica, em diante ele não seguiu. Isso, ele ficou em Filipos. Ficou em Filipos. Tá? Beleza. Nota o seguinte, que o próprio Lucas, ele não se menciona na narrativa de Atos, né? Ele gosta de deixar ele de fora. Às vezes que ele aparece colocando a narrativa na primeira pessoa do plural. Nós fomos, nós fizemos. E quando ele desaparece, ele para de usar essa linguagem. Mas ele não diz, eu fiquei, eu fiz, eu fui, eu parei, eu fiz aquilo outro, entendeu? Ele próprio não se coloca assim, né? Mas ele ficou em Como é que ele Filipos. soube do resto da história, Vaz? Hã? Como é que ele soube do resto da história? Lucas vai passar muito tempo com Paulo preso em Roma. E aí, provavelmente, foi nesse período em que Paulo contou o restante da história. E aí, ele terminou de escrever o livro de Atos, né? Sacou? Entendi. Mas a gente vai chegar lá, é no final da vida de Paulo já.
Beleza. E aí, mais alguém quer perguntar? Se não há mais perguntas, para a semana que vem, estudem a carta aos Tessalonicenses, tá? Então, nós vamos estudar a primeira Tessalonicenses, e aí na outra semana, segunda Tessalonicenses. Aí na outra semana a gente vai terminar a segunda viagem missionária de Paulo, tá? Agora vocês esperem a terceira viagem missionária de Paulo, que é uma loucura. Muitas emoções, tá? Então, estudem a carta primeira aos Tessalonicenses para a semana que vem. Tranquilo, pessoal?